Olá, estamos na nossa aula de número 45 da série Shemot, Êxodos. Ficamos algumas semanas sem porque eu fiquei gripado, e depois teve Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Inclusive, Shana Tová, para todo mundo que está assistindo também, participante da aula. Agora no Shabbat já é Yom Kippur, então também, pessoal do canal, me desculpe qualquer coisa que eu falei que eu possa ter magoado, alguma pergunta que eu não respondi, ou algum ensinamento que por acaso desses anos todos acabei errando ou me comunicando de forma errada, então me desculpem aí. E todos tenham um ano bom, que esse ano tenhamos boas notícias, né? Seja um ano bom, diferente dos anos desse ano que se passou aqui. Vamos lá. A gente está então em Êxodos, capítulo 6. A aula passada já até esqueci, foi sobre as 4 linguagens da Geulah, as 4 linguagens da salvação. Veotzet, Veitzat, Vegalt e Velakart. A gente explicou o que era cada uma dessas, né? Deus falou: eu vou tirar, eu vou salvar, eu vou resgatar e eu vou adquirir, né? O povo judeu, a gente viu sobre isso. Vamos só algumas coisinhas que a gente não tocou na aula passada, pequenas. Então, esse é o versículo 6, né? Lachen, né, amor? Por isso, então diga para o bem Israel que eu vou salvar, tal. E aqui, a gente não explicou que ele fala assim, que eu vou vegalte e eu vou resgatar, redimir. A gente já falou sobre esse verbo, eu não vou voltar nisso. Quem não viu, veja a aula passada que foi muito boa, assim como todas as aulas. Vegalte etchem bezroa netuya. Eu vou resgatar, redimir, salvar vocês com um braço estendido, né? Isso é uma expressão até famosa, que a gente fala também em Pesach, né? Que Deus salvou a gente, be'ad hazakah, o bezroa netuya, com uma mão forte e com um braço estendido. A mão forte vai aparecer em outros momentos na Torá, por enquanto aqui ele só diz que vai salvar com um braço estendido. O que é salvar com um braço estendido? Então isso a gente não tocou. Vou trazer algumas opiniões, não são todas, tá? Mas a princípio, mas só aqui. A opinião, por exemplo, do Octavo Vea Kabbalah vai dizer que é expandir as forças sem limite, ou seja, de forma sobrenatural, milagrosa, miraculosa, né? Ou seja, porque o que é a mão? Quando fala, a gente sabe que Deus não tem forma, né? Deus não é igual a um ser humano. Então tudo são metáforas da forma que Deus fala para o ser humano mais ou menos entender. Então várias vezes vai falar o olho de Deus, a mão de Deus, né? Agora o braço forte de Deus. É claro que Deus não tem mão, Deus não tem braço, Deus não tem olho nem nada. Quando fala o olho de Deus, é o quê? Que Deus está olhando, né? Deus está vendo, está no sentido de acompanhando, né? Supervisão divina, né? Está observando os nossos atos nesse sentido, para a gente entender. Então, a mão de Deus, o que é a mão? A mão são as ações divinas, né? Como Deus vai agir. Então, com a mão forte, que Deus vai agir de forma forte. A gente sabe na Torá, quando fala a mão, né? Geralmente é a mão direita, né? Então, a mão direita significa que ele vai agir com força, porque de forma geral dos seres humanos, a mão direita, a destra, é a mão forte. Tá? A mão forte é a mão direita, tá? Também isso pode simbolizar a piedade, a mão direita. Que a mão direita seria, então, a salvação, a piedade e tal, enquanto a mão esquerda seria mais a justiça, a severidade, por aí vai, tá bom? Mas a mão esquerda é mais fraca que a mão direita, de forma geral, isso no exemplo, né, do ser humano médio, vamos dizer assim. Isso a gente aprende, então, que na verdade a nossa mão direita tem que ser sempre mais forte que a esquerda, querendo dizer o seguinte: a piedade tem que sempre se sobrepor à justiça, querendo dizer que os sábios falam, né? Com a mão esquerda você afasta, mas com a mão direita você sempre tem que aproximar. Então, quando é o momento da repreensão e de punir e de julgar, com a mão esquerda, mas sempre depois tem que vir com a mão direita de forma mais forte ainda e tentar aproximar. Isso tem um pouco a ver com o momento que a gente está agora de chuvar, né? De se arrepender, né? Sobre a justiça e piedade, que a gente sempre reza que a piedade ela pondere, né? Esteja acima da justiça, que qualquer coisa que Deus ele agiu de justiça, punição com o ser humano, que agora venha com a mão direita, que essa mão direita sobreponha sobre a justiça, e também é o nosso comportamento, que a gente sempre tem que agir mais com piedade e misericórdia do que com justiça, embora cada um tenha o seu local, e tem momentos que tem que se agir com justiça, momentos com bondade, às vezes com misericórdia, piedade, mas sempre a mão direita tem que ser mais forte que a esquerda de forma geral, vamos falar assim, tá? Isso seria então uma explicação. Outra explicação que o Tzuror Amor vai dar é que Zronetuya, então a mão
é ação forte. Então, o que é o braço estendido? É quando a ação de Deus ela vai se estender ainda mais, ou seja, não só a mão de Deus vai salvar, mas com o braço estendido, ou seja, é uma ação muito forte. Isso seria então a opinião do Tava Kabbalah, que então a força de Deus vai se expandir além do limite, além do normal, ou seja, que Deus vai agir de forma sobrenatural. Tá? O Tzorah Amor vai trazer um passuco de Ishaiah, de Isaías 62:8, que é Nishba Hashem Be'iminol B'Zuro Uzo, que Deus jurou Deus com a sua mão direita e com a força do seu braço, querendo dizer que o braço estendido é quando você levanta em sinal de juramento. Tipo, eu juro que não... Então, um B'Zuro é uma forma de juramento para ele, querendo dizer então que Deus ele vai agir, vai salvar devido ao juramento que Deus fez aos antepassados, ao pacto. Então, o braço estendido é o braço estendido de juramento. Ou seja, Deus está falando, eu juro que eu vou salvar. Então, seria essas duas opiniões. Isso a gente deixou de lado, né? A gente não falou muito. Estou pegando só alguns pontos. Outras coisas que a gente ainda não viu, que deixamos passar também, que não deu tempo, na verdade. Então, a gente já falou dos 4 verbos da redenção. E depois... No versículo 7, então vou pegar vocês, a gente viu que se pegar é até casar, né, ou possuir vocês como povo, e eu serei para vocês como Deus, e saberão que eu sou o Deus de você, que eu tiro vocês debaixo do jugo do Egito. E a gente já viu que sobre esse veidatem, se é um juramento, se é uma condição, tá? Mas aí depois no versículo 8, Elai. Não, e asher nasati et yadi, latet otah leAvraham Yitzchak Yaakov, natat otah lachem morashá ani Adonai, e eu vou levar vocês, então, para a terra, asher nasati et yadi, que eu ergui a minha mão. Erguer a mão, aqui então, para muitos seria então a mesma metáfora do braço estendido. Que é erguer a mão, que eu jurei. Né? Então, que a terra da qual eu jurei para dar elas para Avraham, Yitzchak Yaakov. Tá. Aqui nas minhas notações, só para pegar quem fala isso, cadê? Nasat de Kiurash, elevei, né, que eu elevei, eu jurei pelo meu trono, ou seja, a terra na qual eu, Nasat de então Urash vai dizer duas coisas, uma, como eu falei, que eu jurei, que eu comprometi para Avraham, Yitzchak, Yaakov, os patriarcas, que eu vou dar ela, ou outra, Nasat de pode ser que eu a elevei, ou seja, a terra que eu a elevei acima das demais. Nasat, né? Essa é erguer, né? Que eu ergui a minha mão. Então, minhas ações a fez mais elevada. E eu dei para elas, para Avraham, Yitzchak e Yaakov. Esse é o Rashi. O Ibn vai dizer que é a linguagem de juramento também, tá? Agora, outra explicação, que é o que estava Kabbalah, vai dizer que Nasat et Yadi é uma metáfora para a influência divina. Então, aqui a providência divina, ou a Shekhinah, a presença divina, é maior lá do que no resto. Então, a terra na qual Nasat et Yadi seria a terra na qual eu inspirei além das demais. Não é uma questão de erguer, de elevei, mas que a minha presença é maior lá. A conexão com Deus é maior naquela terra, na terra de Israel. Certo? Então, essa é outra questão. E também, nesse versículo, vai dizer e no final, que eu vou dar ela, né, que eu vou dar o talachem para vocês, ou seja, o que eu prometi para Avraham, Yitzchak, Yaakov, eu vou dar para vocês. E termina, eu sou Deus. O que é eu sou Deus? O Rashi explica, aquele que prometeu, agora farei cumprir agora. Ou seja, o que eu prometi para eles, eu darei para vocês. Tá? Agora, a pergunta aqui, o que significa que o Morashá? Que fala que eu prometi para Avraham, Yitzchak, Yaakov, e eu vou dar para vocês Morashá, Ani Adonai. O que é o Morashá? Morashá, a princípio, aqui é a herança, né? Eu vou dar como herança, eu sou Deus. Então, o que eu prometi para eles é a herança de vocês. Vocês, como herdeiros, vão ganhar essa herança. Herança de quem? Dos seus pais. Quem são os pais? Os patriarcas, os avós. Porém, se fosse herança não é Morashá. Herança é Yerushá. Então, deve estar escrito que Natat Otal Lachem, Yerushá. Ou Lei Yerushá, como herança. Bei Yerushá, alguma coisa assim. Mas o que é Morashá?
o mem na frente, o que ele vem significa aqui? Quando a gente fala, bota o mem, que eu não sei, eu estou perguntando porque eu não sei em português qual é, mas aí qual é? Eu espero. É o ativo. É o ativo, e também na relação da primeira pessoa do singular, né? Morachá, então, qual é a expressão? Então aqui os sábios vão discutir sobre isso, vamos ver as opiniões aqui. Então, isso, o que é então? Eu acendo, né? Eu faço, não é eu faço não, é eu acendo, né? Madlik. Porque a gente não fala eu faço acender. Sim, mas então o Rabbeinu Bechai vai dizer o seguinte, não está escrito de Yerushá, ou seja, não é que vocês herdarão, mas sem Morachá é aquele que faz herdar. Então, Morachá está dizendo o seguinte, não é que vocês herdarão, mas vocês darão como herança. Vocês serão os Morashim, aqueles que darão a herança. Vocês, não fiadores. Vocês darão como herança a seus filhos. Querendo dizer o seguinte, não é vocês que vão herdar, que vão ter a herança da terra de Israel, mas os seus descendentes, os seus filhos. Então, a Yerushá é dos seus filhos, vocês são os Morashim, aqueles que dão a herança. Por quê? Porque não são vocês que vão entrar na terra de Israel, mas sim os seus filhos, a próxima geração. Então ela vai ser dada para vocês como Morachá, ou seja, vocês vão ganhar como se fosse a terra de Israel. Pô, mas aqui já está vendo a punição antes do pecado? Não está falando aqui da punição, porque a gente vai entrar. Deixa eu só ver o que se é ele que fala isso, para não errar aqui. Na verdade, eles vão ter o papel de Morachá, mesmo tendo recebido. Eles querendo o seguinte, eles vão ganhar Yerushá. Só que essa Yerushá, ou seja, vão ter a herança, mas essa herança eles não vão usufruir. Então essa herança, quando eles morrerem, vai ser dada como herança. Então vocês vão ser uns Morashim. Ou seja, vocês vão dar como herança essa terra que eu vou dar para vocês agora. Mas vai ficar na mão de vocês, que vocês vão entregar aos seus filhos, e os filhos serão os Yerushim. Serão os herdeiros. Eles que vão possuir de fato. Então essa é a opinião do Rabbeinu Bechai. A mesma coisa, quando outro versículo que tem a palavra Morachá, famosa, que está a princípio de acordo com a tradição judaica, que é a primeira frase que você ensina para uma criança, né, assim que começa a falar, né, que é Torá Tzivala no Moshe, Morachá Keilat Yaakov. Ou seja, a Torá, né, as ordens, Tzivala no Moshe, Deus nos ordenou, como uma morachá, e isso que a Torá é uma paralelismo, a Torá Tzivala no Moshe, então a Torá Deus ordenou, é uma morachá que é Keilat Yaakov, que é uma herança para a congregação de Jacó. E aqui ele está falando que não tinha que ser Yerushá Keilat Yaakov, não morachá. Então o que é Yerushá? Pois quem herdou, vai falar que também o Rabbeinu Bechai, foi apenas aquela geração. Ou seja, quem que recebeu, quem que Deus ordenou a Torá? Só a geração que estava no Monte Sinai recebeu a Torá. Mas ela foi dada como Morachá, ou seja, não foi dada como Yerushá, não foi dada só para aquelas pessoas, mas foi dada como uma herança que tem que ser entregue para todas as futuras gerações. Então ela é uma Morachá e não uma Yerushá. Ela é algo que tem que sempre ser entregue como herança para a sua descendência. Por isso a obrigação do pai de educar o filho, de ensinar a Torá ao seu filho. Ela é uma Morachá, e ele tem que ser herdeiro, mas esse herdeiro depende de você. Então é uma Morachá. Então essa deve ser passada como herança aos seus descendentes. Então estou te dando algo que você tem a obrigação de passar esse algo como herança ao seu descendente. Isso é uma Morachá. A mesma ideia pode ser aplicada para a terra. Então, a terra de Israel. Tem algumas opiniões, mas a opinião dizendo que aquela geração não iria usufruir, ela iria somente transmitir. Na realidade, quando se fala de Torá, aquela geração, ela recebeu, ela usufruiu da Torá, algumas tinha uma obrigação de passar. De passar, e não só isso, como muitas das coisas que Moshe fala, na terra de Israel vocês vão fazer isso e aquilo. E eles não tiveram oportunidade. Moshe não conseguiu cumprir algumas mitzvot, mas quem realmente, de fato, ia cumprir a Torá são aqueles que entrassem na terra de Israel, que iam poder cumprir todos os preceitos. Não está em conflito, não? Com o quê? Por um lado, Hashem fala, olha, vocês não vão usufruir, quem vai usufruir são os teus filhos. Não, então, o que eu entendo aqui é que o Morachá não está dizendo vocês não vão usufruir,
mas eu estou dando alguma coisa que vocês têm a responsabilidade de passar aos seus filhos. certo. É uma morachá. Beleza, isso pro Não entenda isso como uma Yerushá é meu. Não, não. Na Isso forma. principalmente é dos seus filhos. Você é um moresh. Você não é um herdeiro. Você é aquele responsável para entregar a Isso sua no Passuco descendência. fala da Isso não Torá. só eles, mas todas as gerações. Acho que nesse sentido. Nesse Passuco Nós de não Dvarim, somos herdeiros, mas temos a responsabilidade de passar para os nossos filhos. Nesse sentido, isso. Se não... Por quê? No Passuco de Dvarim isso é claro. E Do isso que faz eu parte até da falo, nossa sim. tradição. É. Mas nesse Passuco agora de Shemot também poderia ser a mesma coisa. Que tipo, olha só, eu tô te dando a terra, mas você não vai vender ela, não vai É também dos seus gastar herdeiros. ela. Pode ser não, também. não, essa Pode terra que ela é tua, você vai, obrigatoriamente Sim. vai... E essa é a opinião do Maharal, que você chegar. Que Morachá, então, não significa herança, mas sim herança eterna. Ela não é só uma Yerushá para vocês, mas Morachá, uma herança para toda a sua descendência. Tá, então, Aí já é o Maharal. Então, tô trazendo as opiniões. Então, Inclui aquela geração que está recebendo. incluindo, então, tipo, não é uma herança que é uma... Ou seja, eu prometi para eles, eu dei para vocês. Depois disso, aí já entreguei, se vocês quiserem vender, não. Não pode vender, porque é uma herança eterna, né? E assim vai completar ainda mais o Netziv de Volodya. Ele vai falar que a Morachá, qual é a herança que Deus está dando pra gente? É a Ashgaha Pratit. É a supervisão divina que Deus tem de forma especial com o povo de Israel. O único povo do mundo na qual Deus interferiu no mundo para salvar e se revelou de forma revelada e acompanhou eles através de milagres durante anos e entregou a terra na qual ele prometeu. O único povo do mundo, né? Como vai falar o Kuzari, a gente falou isso na aula passada, que muitos povos têm sua teologia, como vai ser salvo, quais são as regras, o que Deus falou para... Beleza. Mas Deus nunca apareceu para ninguém para afirmar que ele realmente disse isso. Quando isso aconteceu? No Mamad Sinai? Somente para aquela geração. Não, no Sinai. Você pode falar no Sinai que entregou os mandamentos, sim, mas não só isso. Como próprios milagres revelados que aconteceram no Egito e no deserto. Por exemplo, o maná caía todo dia no céu. Quer dizer que Deus está acompanhando o povo. Agora, nenhum outro povo pode falar, não, Deus me ordenou isso e realmente, para o povo inteiro, ele ficou durante uma semana fazendo tal milagre para que... Não teve isso. Ou Deus nos tirou do algoz e nos salvou. Não, Deus nunca fez isso de forma revelada para ninguém. Somente para o povo de Israel. Tem um paralelismo, né? Isso foi para o povo de Israel, também foi para o povo de Mitzrayim. Hashem também se revelou para o povo de Mitzrayim. Não. Mas não foi para salvar, foi para punir. Salvou, tirou. Não, mas a Hashem também começou a querer salvar os Mitzrayim. Sim. Da mesma forma como ele coloca obstáculos para os Mitzrayim superar, ele faz com a gente. Sim, mas o Mitzri, o egípcio, ele está na história como o algoz que está sendo punido e precisa... Ele não está sendo punido. Está sendo punido, as pragas. Ele está sendo testado. Ele não passa, ele Não. Tá claramente o que ele fala. Eu vou botar minha mão sobre o Egito. Eu vou... a praga, né? É contra os egípcios. A fim de salvar o povo de Israel. Tanto que ele traz primeiro um profeta do povo de Israel para avisar. Porque tudo que Deus faz, ele primeiro adverte. Então, o profeta do povo de Israel, ele traz para falar para o povo de Israel, que é o que a gente está vendo. Eu vou tirar vocês e depois ele faz acontecer. Os egípcios, ele traz o Moshe para falar com o faraó, para dizer, olha, se você fizer isso, beleza, senão você vai ver como contra vocês. Eles estão numa matzah melhor do que a gente, porque a gente também recebeu praga no deserto. A gente errou, recebeu praga. Recebeu praga. Sim, mas lá nas pragas está escrito que é para... Mas se não tivesse tido um becerro de ouro, teria sido diferente. É isso que eu estou falando. Isso. Se os Mitzrayim também não tivessem feito Sim, a questão mais do que... é que Deus não escolhe um profeta egípcio para advertir o próprio povo. E sim é o profeta do povo de Israel para dizer que Deus é o Elohei Israel, ele se apresenta como Deus de Israel. E aqui é o principal. É o Deus de Israel que está fazendo isso, não o Deus do Egito. Ele pode estar fazendo no Egito, com o Egito, para o Egito, mas é o Deus de Israel. E nenhum povo pode dizer, é o meu Deus, porque Deus não intercedeu por mim em nenhum momento na vida. E nenhum povo conta uma história dessas. Talvez pessoas individuais é contado, não temos testemunha, mas o povo, ou algo que faz parte integrante da história do povo, isso nunca existiu. E o povo de Israel existiu, não uma vez nem duas, mas durante 40 anos pelo menos.
Então, o Netziv de Volozhin vai explicar o seguinte, já perdi onde que eu estava, aqui no Netziv. Que então é Ashgaha Pratit, a supervisão individual que tem que Deus está dando para o povo de Israel, individual a ponto de resgatar, de salvar e tal. E isso é a Morashá. Isso é uma herança para todas as gerações. Que combina o quê? Que a terra de Israel tem uma supervisão individual maior, né? Naquela terra. Isso é para todas as gerações. Querendo dizer o seguinte, mesmo se o povo de Israel sair da terra na qual a supervisão está na terra, a supervisão de Deus não vai abandonar o povo de Israel fora da terra de Israel, porque ela é uma morachá, ela é uma herança contínua, certo? E mesmo, então ele vai falar, mesmo quando exilados eu estarei com vocês. Então a morachá no sentido da presença divina é uma herança contínua com vocês e seus descendentes para sempre, na terra de Israel ou fora da terra de Israel. Essa é a opinião. Então vamos continuar. Versículo 9. Então a gente viu todo o discurso que Deus falou que vai salvar, redimir, casar, né, possuir, dar a terra de Israel, salvar do algoz, acabar o sofrimento e tudo mais. Falou tudo isso ele está falando para Moshe. Primeira vez ele falou antes do Moshe ir. Moshe chegou, aí chamou Aharon, aí Aharon falou com Moshe, mas o Aharon falou com o povo acreditou. Depois falou com o faraó não acreditou, aumentou, humilhou, subjugou o povo de Israel, piorou tudo, o povo desacreditou, foi reclamar com Moshe. Reclama com Moshe reclamou com Deus. Deus agora está falando, não, eu vou salvar, e não fica assim, por causa... Vamos continuar então, agora continua a história. 9. Vai dar ber Moshe Ken, el Bnei Israel. E falou Moshe desta forma, Ken, desta forma, assim, né? El Bnei Israel, para o povo de Israel. Veló chamou ele Moshe, mas não ouviram Moshe. Mikotserua ou Meavodá Kashá. Por causa do Kotserua, ou seja, por causa do espírito curto e do trabalho pesado. Ou seja, tudo que a gente está nessas aulas todas falando não vai dar de nada, a princípio, porque o povo não ouviu. Tá? O que quer dizer isso? Primeiro, o que é Ken? E Moshe falou assim, quer dizer se assim. Vai dar bem Moshe. Ele falou Moshe, ele Bnei Israel. Por que Ken? Ele falou Moshe, povo de Israel. Porque falou Moshe assim para o povo de Israel. Certo? Tanto que Ken em português virou sim, né? Ken, sim. O que é sim? Assim, desta forma. Ou seja, exatamente dessa forma. Ou seja, palavra por palavra. O que Deus falou, assim Moshe transmitiu. Essa é para o povo de Israel, tá? Então, deixa eu ver, é isso mesmo, tá. Agora, Veló chamou ele Moshe, eles não ouviram Moshe, Mikotseru ou Mavodakashá, por causa do espírito curto e do trabalho pesado. Vamos para os comentaristas então, por que o povo não ouviu? O que quer dizer que não ouviu? E por que não ouviu? Certo? Primeiro, Urashi, o que é Veló chamou? O que é chamou? De Shema Israel, por exemplo, fala Shema Israel. Ouvir não é ouvir, é Prestar atenção, escutar no sentido de não concordaram. Sensorial. Não concordaram, certo? Chamou não é ouça no sentido da audição. Isso é compreenda. Ou não compreenderam, ou não aceitaram, ou não concordaram, alguma coisa nesse sentido. Então aqui o Urashi não receberam. Não receberam o consolo de Moshe. Porque essas palavras de Deus são palavras de esperança, de consolo, além de tudo, né? Tipo, não, vai dar certo, é por causa disso, eu vou, né? Era para ser uma coisa que console, falou, eu estou sofrendo, mas tá, pô, Deus falou, então tem esperança. Eles não receberam o consolo de Moshe. Então está escrito lá, chamou, vai falar Urashi, ele, Moshe. Eles não ouviram o Moshe. Não está dizendo que eles não ouviram Deus. Eles não ouviram o Moshe. Tá, um Moshe é tipo de Moshe. Outro vai falar assim. Tiveram uma certa razão. Sim. Ele veio a primeira vez, falou que ia Não, piorou. E a coisa piorou. Ele voltou, falou, bom, agora eu não acredito mais. Agora eu não acredito mais, então. Mas o que o Urashi vai falar? Eles não receberam, então, o consolo de Moshe. Por que não receberam? Mikotserua. O que é Kotserua? Ele vai falar, quem sofre
respira de forma ofegante, ou seja, respirações curtas. Ele não consegue respirar profundamente. Querendo dizer o seguinte, eles não ouviram Moshe, não porque eles pensaram sobre o que ele falou e não concordaram, ou desacreditaram, ou foram hereges, ou não acreditam mais em Deus. Não. Eles não, porque eles estavam preocupados em realizar o trabalho pesado do dia a dia. Então eles estavam lá trabalhando, tá? Sabe quando você está com a mil no trabalho, tem hora para entregar, não sei o que lá, chega e vou dar aqui uma, tipo, Moshe, calma aí, tem muita coisa para fazer, né? Não consigo nem para pensar. Então eles não, por causa do trabalho pesado, e eles estavam fracos. E não conseguiam pensar direito, não tinha tempo de parar, pensar o que Deus está falando mesmo, nem tinha esse momento, essa concentração, certo? Logo desacreditaram na salvação. Tipo, eu tenho mais o que fazer, eu não quero agora, né, hoje em dia a expressão que hablam, né, tá hablando, ficar falando conversinha agora, salvar, coisa de religioso, calma aí, eu tenho que entregar aqui, não tem tempo. Que era o plano do faraó, né, não ter tempo, subjugar pelo tempo. Então, eles não ouviram por quê? Porque eram pessoas más, porque desacreditaram, não, porque nem tinham concentração mínima para ouvir alguma coisa, nem tinham tempo, nem tinham força, ou acabou o trabalho, estava exausto, esgotado, tipo, não quero ir agora na aula, eu quero deitar e dormir. Amanhã eu tenho mais para fazer, né? Não entendi. Até que a indireta tem que ser para quem ouve também no YouTube. Não quero agora ouvir uma aula que tem que pensar e tal, né? Eu quero ver um negócio superficial, que fala qualquer coisa, uma Netflix. Interessante seria saber também qual era o contato que eles tinham Com Deus. Com Deus, sim. Nesse momento. Então, a gente já... Porque até Moisés chegar... Então, a gente não sabe como... A gente viu nas aulas passadas que quando Moshe aparece pela primeira vez, antes disso, o povo grita para Deus. E a gente discutiu uma aula sobre o que é gritar para Deus. Se eles fizeram chuva, se eles se arrependeram e rezaram para Deus, ou é aquele grito de desespero que Deus ouviu. De esgotamento. Então tem para os dois lados. A gente tem uma aula sobre isso. Quem quiser, volta e vai ter essa discussão. O Ibn Ezra vai falar também. Eles não ouviram, de fato, devido ao trabalho pesado. E não por causa de crenças ou ideologias. Tá? Mesma coisa, ora, quando tem uma notícia de salvação, se expande a alma. Então, Moshe veio pela primeira vez, eles ficaram com o Ruach Rahav, expandido, amplo, né, cheio de ar para cantar, festejar, certo? Quando volta a escravidão, diminui o espírito. Então, o espírito diminuído, certo? Ou seja, desesperançoso, nesse sentido. Ainda mais que a Avodá ficou cachá. Ou seja, pelo Kotzeruah. O que é Kotzeruah por Arraim? Desesperança. Voltou tudo e agora ainda mais a Avodá cachá. E ainda o trabalho agora é ainda mais pesado. Então não ouviram. Tá? E também, outra explicação eles não tinham mais força para aguentar chegar até a salvação de tamanho sofrimento. Ou seja, não é que eles não ouviram porque não acreditaram. Eu acredito que vai ter. Mas pelo como está andando, eu não vou chegar nem nesse momento. É o quê? Daqui um mês? Que Deus vai salvar? Eu não duro um mês. Nesse sentido. Então, quando você errou, tipo, eu vou morrer hoje, eu vou morrer amanhã. Então, tá bom, legal, vai ter salvação. Eu não vou estar lá. Aproveitem por mim. Então, não ouviram. Não me importa vai ser muito bom ano que vem. Não me importa. O que eu estou passando agora é muito mais pesado do que isso. Certo? Vai falar que o Kotzeruah é o contrário de Erech Apayim, que a gente fala, por exemplo, agora, nas 13 características de misericórdia. Agora em Yom Kippur, uma das características de Deus é Erech Apayim. Erech é extenso, comprido. Apayim aqui, no caso de raiva ou de respirar. Apayim é de respirar, porque pelo nariz você respira, ou muitos vão dizer que é na questão de raiva, porque é uma metáfora de quando você está com raiva, você solta o vento pelo nariz, né? Buf. Então sai o ar, então era rapaz, ou seja, é um respiro longo no sentido de raiva. Deus, então, ele é longâmico, assim é traduzido, em punir, em ficar com raiva, ou seja, ele é paciente. Nesse sentido,
ou então de respirar, ou seja, Deus respira profundamente. Os dois sentidos, Deus é paciente. Deus pode esperar gerações, anos, até a pessoa se arrepender, até a pessoa modificar seus caminhos. Ou seja, ele não pune de imediato, ele não se enraivece, entre aspas, de imediato. Deus é rapaz. Deus, por favor, dá o tempo para a humanidade, que nós somos feitos de carne. Dá tempo. Não seja, como se fala essa palavra, Afobado. não é afogado, não, implacável nesse sentido, né? Dá tempo. Mas no sentido impaciente. Então Deus, ele é paciente. Então a mesma coisa que o Kotzeruha é o contrário. Pela impaciência. Ou seja, não tem paciência para esperar a salvação aqui daqui amanhã. Não tem paciência para isso. Por quê? Porque é Avodah Kashá, porque o trabalho está pesado. Então essa é uma forma de ver o porquê eles não ouviram. Outros comentaristas, por exemplo, o Rashbam, vai falar o seguinte: embora eles tinham acreditado antes, porque eles acharam que ia aliviar, mas agora, ao dificuldade, eles pararam de acreditar. Então, todos esses primeiros que a gente ouviu é no sentido que não é que eles não acreditaram, eles não tinham como nem ouvir, nem dar. No sentido, eles não ouviram o Moshe, não Deus, no sentido, eles não ouviram de forma física. Aí Deus, Moshe vai falar, todo mundo dormiu no meio da aula, entendeu? No meio da palestra, tipo, o que ele falou? Sei lá, tá. Não tem força. Ou seja, não conseguiram nem ouvir, nem prestar atenção, nem refletir sobre o que ele falou, para depois julgar, concordo ou discordo, entendeu? Outra explicação não. Eles ouviram e não acreditaram. Falaram, Moshe, não, porque você falou aqui que ia salvar e piorou. Não acredito. E agora está difícil. Tá, esse é o Rashbam. Ou o Rambam, o Maimônides, mesma coisa, eles não concordaram com Moshe. Moshe, não, ele não vai salvar. O Rambam fala o seguinte: não é que eles não acreditaram, mas eles não ouviram porque queriam morrer devido ao sofrimento que estavam passando. Mas, Moshe, eu não quero ser salvo, eu quero morrer logo. Mais dramático. Né? Falando nisso, fazer aqui propaganda, né? Que hoje eu estava vendo o documentário que estreou hoje da Brasil Paralelo. Qual é o nome do título? From the River to the Sea, né? Ou seja, do rio até o mar, que fala sobre o conflito que agora fez um ano, né? Desde que o Hamas atacou de forma covarde Israel. E aí a menina brasileira que sobrevive, ela tá falando isso, que ela acordava de vez em quando e ela fala assim, eu ficava só gritando para Deus, Deus, por que você não me mata logo? Né? Tá a mesma coisa aqui. Né? Eles queriam morrer devido ao sofrimento que estavam passando no momento, devido ao medo de morrerem pela espada do faraó, me mata logo, vai ser pior, ou a punição de pararem de trabalhar. Então por isso não ouviram. Você está me prometendo coisas boas, pode até ser, mas eu não quero ser salvo, eu quero morrer logo. Tá? Não deixa de ser também uma aflição da nossa geração, né? De muitas pessoas. E Avodah Kashá aqui, ele vai dizer que é o Dohak, porque Dohak é a pressão. A gente fala isso em Pessa, que a gente fala lá em Devarim, para Shakitavó, quando ia no Bikurim, que fala Arami, Ove Davi, tal, e tem esse versículo, eles tiveram Avodah Kashá, tiveram um trabalho pesado. E lá, a Agadá, ela comenta, o que é o trabalho pesado? É o Dohak, é a pressão. Que pressão? A pressão que os capatazes colocavam sobre os judeus, pressionavam, né? Então, a Avodah Kashá seria que eles estavam tão pressionados que eles não ouviram. Né? Os capatazes, não sei o que lá. Pode ser que o Moshe está falando, não, eles vão vir, ou não vai dar tempo. Mesma coisa do que a gente está falando do primeiro pessoal, tá? O Ralbag, então o segundo caminho eles não ouviram, porque não acreditaram, não concordaram, desistiram. O Ralbag vai por um outro terceiro caminho. O Ralbag vai dizer que o Kotzeruha aqui não está falando sobre o Bnei Israel, não está falando sobre o povo de Israel, e sim sobre o Moshe. Está falando, e falou Moshe assim para o povo de Israel, Veloshamu, ele Moshe, eles não ouviram Moshe, Mikotzeruha, por causa do espírito curto do Moshe. Assim vai explicar o Rambam. O que é do Moshe? Porque o Moshe não organizou direito as suas palavras.
Então Moshe, que tinha medo de falar, não sabia falar direito, eles não viram porque Moshe não soube consolar, não soube acender o povo no momento, não soube ser aquele líder no momento que estava precisando de falar as palavras que ia no coração no momento do sofrimento. Tá? Então o Rabag é até o mais radical, né, no sentido, bem que ele tenta proteger o povo. Não. O Moshe falou direito, se falasse direito. Mas por que está falando isso? Porque daqui a pouco o Moshe vai falar, eu sou Arão Sifatá, se o povo não me ouviu, como o faraó vai me ouvir? Eu não sei nem falar, o Moshe vai falar, certo? Então o Rabag está já contextualizando. Eu falei mal, o povo por isso não me ouviu. Você quer que eu vá para o faraó? Embora muitos, a maioria vai falar, não. O Moshe achou que o problema deles não ouvirem era dele. Eu falei mal, agora eu vou para o faraó, mas na verdade não foi. O versículo vem dizer que eles não ouviram porque eles estavam muito pressionados. Ou pelo problema deles, que eles não acreditaram, não que o problema está em Moshe. O Rabá vai para que Moshe está falando que realmente aconteceu, que ele falou mal. Tá? O Maharal vai para um quarto caminho, que vai dizer que a Avodah Kashá, a gente já falou isso, e assim, de acordo com o Midrash, certo? Que seria um trabalho pesado, seria a idolatria. Então, por que eles não ouviram Moshe? Pela dificuldade de se separar da idolatria. Que era o momento, então, que eram idólatras no Egito, e Deus falou, vou salvar vocês, e vocês, então, vão ser meu povo, eu serei o Deus de vocês. E eles falaram, não quero. Eu quero esse Deus. Eu quero... Com a primeira vez que Moshe veio falar. Incompatível. Com a primeira vez que Moshe veio falar. Incompatível, né? Muito bom, é a pergunta do Rav Druckmann, que a gente vai trazer daqui a pouco. Então, eles não queriam se separar de Deus, eles não queriam se fazer chuvas, não queriam abandonar os costumes e o caminho que eles agiam há gerações ou há anos e tal. Falaram, não, isso é muito difícil para mim, tenho que mudar minha vida toda, muito radical, isso, prefiro, eu sei que tá difícil, mas pelo menos meu Deus vai me proteger, o que eu faço lá, a minha fezinha vai me proteger. Eu entendo com ele e tal. Pelo menos eu vou ter um mundo vindouro e por aí vai. Essa opinião também é dura, né? Porque isso mostraria que o povo não tinha contato nenhum com Deus. Sim. Ou alguns, né? No caso. Sim. Então vai dizer que eles não viram por causa... E de fato, a maioria não vai sair do Egito de acordo com o que os sábios dizem. Por quê? Por causa da Avodah Kashá, por causa da idolatria. Que o próprio Hezkel, a gente já trouxe, Hezkel, que ele traz, né? Que fala esse povo que fazia idolatria no Egito, tá? Daqui a gente sabe, tinha uma repreensão. E Aharon já tinha sido enviado para o povo, sai da idolatria, e o povo não saía. Por isso que Moshe fala, envia aquele que você já está acostumado a enviar, que é o Aharon. Vai, tá? Agora, o Rav Druckmann, ele fala assim, se o motivo é a idolatria, quer dizer, o alcance espiritual deles era curto, o que é o Kotserua? O espírito deles era apertado, ou seja, a parte espiritual deles estava fina, estava apertada, estava pouca, né? Não estavam espiritualmente amplos para entender Deus, nesse sentido. Qual a diferença da primeira vez para a segunda? Que na primeira vez eles ouviram, e na segunda eles não ouviram. Muito boa pergunta, né? Pergunta. Às vezes. Então, é o seguinte, na primeira vez, Deus falou que Moshe, né, fala em nome de Deus, que Deus salvaria, mas sem condição. Fala assim, Deus vai salvar. Deus vai salvar? Tá bom, não preciso fazer nada. Posso continuar da forma que eu vivo, igualzinho. Tudo bem, que bom, porque tá difícil aqui. O que eu tenho a perder? Nada. Na segunda vez, vem com condição. Deus exigiu alguma coisa deles. Ve'ayiti lachem le'Elohim. Vocês serão para mim como povo, mas eu serei para vocês como Senhor, como o poderoso, aquele que dá as ordens, como Deus. Seja agora, a gente vai ter uma fidelidade. Vocês vão fazer o que eu falo. Como são os mandamentos, que é chamado. E falou essas palavras, Elohim, Deus. Você começa, eu sou Deus que tirei do Egito, não faço idolatria, não se curve para outros deuses, por aí vai. Então, serei para vocês Elohim. Vai ter aqui um pacto de comportamento e de crenças. Então, aí não. Aí tem que abandonar, aí tem que mudar? Aí não.
o que eu estou habituado, aí agora não. Antes, tudo bem. Eu só vou sair daqui, mas continuo com as minhas crenças, com o meu comportamento. Ótimo, porque aqui realmente está difícil. Mas se é para mudar e me moldar a outra crença e tal, aí isso aqui eu não quero ouvir, não. Tá? Que a gente vai falar, a gente não Lo Shamu, e a gente fala, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deus é um. Deus é o nosso Eloheinu. Deus é o nosso, porque fala, Va'et Lahem Elohim, é isso que eles não quiseram, né? Eu serei, então a gente fala, eu serei para vocês como Elohim. Que a gente fala, Deus é o nosso Elohim, Eloheinu. Deus é um. Certo? Tem aqui uma conversa entre o Shema Israel com esse versículo, por exemplo, e com o versículo de eu serei para vocês como Deus, né? Isso é como a Torá se conversa, né? Agora então a gente viu pelo menos 4 formas de entender. Uma, que eles acreditavam, mas não estavam com uma força mental, física, para ouvir. Tá? Outros vão dizer que, na verdade, eles não concordaram. Outros vão dizer que eles faziam idolatria. E aí o Rav Druckmann ele vai falar o seguinte: pode ser que todas as opiniões são verdadeiras juntas, pois Moshe fala com todo o povo, e cada parte do povo recebeu de um jeito. O principal é que ninguém ouviu, cada um por sua razão. Uns por causa do trabalho, outros por causa das crenças, outros por causa da nuca dura, né? Vamos dizer, não concordo, piorou, outro da desolação. A questão é que, independente, não ouviram Moshe. Não ouviram Deus. Aí, então, o Rav Kook vai fazer uma boa pergunta. O Rav Kook, o filho, o Rav Tzvi Yehuda, ele vai falar o seguinte: se Deus já sabia que ninguém ia ouvir, certo? Deus já sabe tudo, para que mandou falar? Porque a gente perdeu algumas aulas para explicar essa passagem, né? Explicar direitinho o que Deus está mandando, se nem ouviram. Ou seja, parece que a gente está estudando um negócio. Não, porque no futuro eles vão ouvir, vai ter uma consequência sobre o que eles vão ouvir. Não, eles nem ouviram. Todas essas aulas que eu dei aqui sobre essas passagens, eles nem ouviram. Então, para que Deus mandou falar? Para gente ter essas aulas. Porque o mundo todo foi feito para você. Certo? É claro que tudo que está escrito na Torá, que é uma profecia, certo? Essa profecia foi falada em algum momento, contexto histórico, né? Isso algumas pessoas não conseguem entender quando vão estudar a Torá, que é o seguinte: tudo que está escrito na Torá não é qualquer profecia. É uma profecia que ela abrange pelo menos 2 regras gerais para a profecia estar dentro da Torá ou dos profetas, né? Primeira é que é relevante para todo mundo. Com todo mundo eu falo principalmente todo o povo de Israel, e pode ser também toda a humanidade, qualquer um que vai ler, certo? E outra que é relevante para todas as gerações, certo? Todas as gerações. Toda geração vai ler aquilo e vai ter um significado para ela em seu contexto na época que ela vive, certo? Então a gente entende o seguinte: tudo que está escrito na Torá tem 2 intenções. Tem 2 significados diferentes, que não necessariamente são iguais. Um, para o contexto na qual foi dito, para quem ouviu, e outro, para quem está estudando futuramente, quem ouvirá essa profecia no futuro. Tá? O significado do texto para o contexto na qual ele foi dado, por quem disse, quando disse, no momento que disse para quem disse, é o pshat, é o literal. O que significa esse texto? O que significa esse texto naquele contexto, por aquela pessoa, para quem ela está sendo dita, que isso significa, certo? Isso é o pshat. E existe o midrash, a drashá, que é o seguinte: o que significa aquele texto para a gente hoje em dia? Além do contexto que significava para aquelas pessoas. E não é o mesmo significado. Porque se fosse importante só para aquelas pessoas, não estaria escrito. Certo? E se fosse importante só para a gente, não seria dito para aquelas pessoas. Logo, existem 2 significados diferentes sobre aquilo. Um para aquelas pessoas naquele momento, naquele contexto, e outro para a gente que está estudando.
E pode ser que o que a gente está estudando não tem nada a ver com o contexto. Pode ser até fora de contexto. Não tem problema, porque eu não estou estudando, nesse momento, o Pshat. Eu estou querendo entender o que a Torá vem falar para mim na minha vida, no meu contexto. E por isso ela foi escrita. Tá? Então tem esses dois motivos. Tem muitas pessoas que vão tentar negar o Midrash. Que Midrash estúpido, não faz sentido nenhum. É óbvio que naquele momento não era isso que estava dizendo. Mas eu não estou ensinando naquele momento. Estou ensinando para a gente. Certo? Por isso que Deus, como você falou antes, por isso que Deus falava para todo mundo, fala para a tua geração o seguinte, depois de não aplicar... Isso, ensina para as futuras gerações, exatamente. É um amor achar, né? É algo que para cada geração é relevante. Então, a gente tem que estudar os dois significados de cada coisa, que é o que a gente tenta fazer, naquele contexto. Então, óbvio que pra gente a gente estudou, não é em vão, certo? Porque a gente, quantas coisas a gente aprendeu, por aí vai. Agora, e também nos nossos dilemas, sobre os nossos algozes, na nossa aflição e tal, a gente pelo menos pode ouvir. Tá? Agora, e para aquela geração? Para quem então foi dito? Porque Deus falou, Moshe vai lá, fala pro povo, só para o povo ter o mérito de não ouvir, ou a acusação de não ouvir. Então o Rav Tziveuda vai dizer o seguinte, vai perguntar, por que é relevante que sejam ditas essas duas linguagens, ditas essas linguagens, ou seja, as 4 linguagens de salvação, a todo o povo justo agora, dado que eles não estavam dispostos a ouvir? Fala depois, fala antes, por que não falou na primeira vez? Né? Então vai falar o seguinte, porque no momento do sofrimento, no momento que estão sofrendo, ou seja, que não estão dispostos a ouvir, certo? Ainda que de forma revelada, na prática, eles não ouvem, certo? De uma forma oculta, é o momento mais propício para falar as grandes ideias. Coisas muito elevadas, muito talvez, que se fosse de um momento de tranquilidade, as pessoas não iam ouvir, de calmaria, não iam ouvir, porque é uma ideia muito grande para aquela geração. Né? A gente já conhece disso, tem grandes escritores, grandes filósofos, grandes rabinos, grandes sábios, que falavam coisas que a geração ignorou, recusou, falando nada a ver, nada a ver. Basta ele morrer que do nada na geração seguinte são as palavras mais relevantes. Por quê? Porque aquela pessoa estava muito à frente do seu tempo. Então, se é no momento normal, falar coisas muito à frente do seu tempo, não tem efeito. Você tem que falar a coisa para o seu tempo. Fala o Rav Kook, justamente no momento de sofrimento, que as pessoas estão passando dificuldade, é o momento de você falar as grandes ideias. As ideias muito maiores do que aquelas pessoas são capazes de compreender. Que mesmo de forma revelada eles não ouvem, de forma oculta, aquela ideia é passada e vai ficar no subconsciente para futuramente poder ser trabalhada ao tempo, né, no momento certo, né? De forma oculta, então, vou fazer isso, para o povo, até que seja o momento que essas palavras se revelem na prática. Porque em algum momento essas palavras se revelarão. Até que Deus está falando, eu vou fazer, então em algum momento virá. Certo? Ela fala o seguinte, na Parashá Shemot, ou seja, na primeira vez que na sarça ardente, que Deus fala para Moshe, fala para o povo isso e aquilo, né? Que dá tudo que Moshe, a gente já viu várias aulas que Moshe tem que falar para o povo, certo? Deus, ele fala como vai ser a salvação, como vai ser a Geulah. Mas em nenhum momento ele fala para Moshe qual é a importância da salvação, para que a salvação, qual o objetivo dela. Só fala, eu vou salvar pelo meu nome e tal, fala para o povo que ele vai ser salvo, tá bom, você salvo. Mas não é dito para quê, que é o que o Rav Durkal diz, na primeira vez, eu não exijo nada de você. Eu vou salvar, tá bom, vai salvar, tudo bem. No segundo, eu exijo alguma coisa, tem algum objetivo, vai ter alguma mudança, certo? Então, mas não é dito qual a importância da salvação. E aqui, pela primeira vez, é dita a importância da salvação. É para que essa salvação? No final das contas, que eu vou adquirir, vou possuir vocês para mim como povo, e vocês serão para mim, e eu serei para vocês como Deus. Esse é o propósito da salvação, esse é o propósito de tudo que está acontecendo. Não é a salvação em si. É porque através dessa salvação, no final, que a gente vê, todo mundo concorda que é na entrega da Torá, quase todo mundo, vocês serão para mim como povo e eu serei para vocês como Deus. Esse é o propósito de tudo. Então, a gente vê aqui que tem 2 etapas. A salvação aqui tem 2 etapas. O que é dito na Parashá Shemot e aqui é o que é dito na Parashá Vayera.
no capítulo 3 e 4, e aqui o que é dito no capítulo 6. Tá? É 2 etapas para o florescimento, para o nascimento do povo de Israel, da nação de Israel que está aqui nascendo, certo? A primeira etapa, Moshe anuncia com palavras simples, sem falar os objetivos espirituais e ideias complexas, apenas que o povo será liberto e voltará para a sua terra. Então chegou, povo, vocês estão sofrendo, Deus vai salvar vocês, existe Deus, Deus vai salvar vocês e vocês vão para a terra de Israel porque ele prometeu com os patriarcas. É algo simples, que qualquer um consegue compreender e entender. Ah, que bom, certo? Que bom. Ou seja, eu não vou estar aqui no Egito, mais subjugado, sofrendo e tal, vai salvar, e Deus vai, e a gente vai para nossa terra de herança, nosso lar nacional, ótimo. Certo? Nessa etapa, o que se deve ser elucidado é um reconhecimento nacional. Quer dizer, olha, vocês que estão aqui no Egito, desistiram da vida, estão aqui escravos, o pior da pirâmide social e tal, saibam que vocês são uma nação. E vocês voltarão a ser uma nação. Existe um sentimento nacional que tem que ser recuperado, que muito se perdeu durante muitos anos no Egito. Vocês acham que são egípcios, vocês tentam se comportar como egípcios, acreditar as coisas, mas vocês são povo de Israel. Deus vai salvar vocês, porque o que faz vocês serem a nação de Israel? Vocês são descendentes dos patriarcas que Deus prometeu a terra de Israel para vocês. Vocês têm a mesma cultura, a mesma origem. Vocês devem voltar para o seu lar ancestral, nacional. Então, primeiro é um reconhecimento nacional, despertar uma nacionalidade do povo, certo? Como povo. Antes disso, não tem como falar do objetivo desse povo se as pessoas não se entendem como um povo. Primeiro, eles devem querer ser livres, se formar como povo e existir, querer sair do Egito. Isso tem que ser a primeira. Não tem como falar nada além disso se a pessoa quer ficar no Egito, se a pessoa não quer sair do Egito, se a pessoa quer ser egípcia. Não. Quero ser parte da minha nação, quero voltar às minhas raízes, quero fazer parte da minha cultura, eu quero sair daqui, eu quero ir para a minha terra, falar o meu idioma. Certo? E é isso quando fala Veiamená, na primeira vez que Moshe fala, e o povo acreditou, vai falar o Midrash. Lo niglu Israel mimitzrayim, ela besimcha besichach haemunah. Ou seja, falam nossos sábios, não foi salvo o povo de Israel do Egito, a não ser pelo mérito da fé. A gente já viu que emuná não significa fé. Essa é uma tradução católica, certo? Emuná significa fidelidade, confiança. Ou seja, só pelo mérito da confiança e da fidelidade é o mérito que o povo saiu do Egito. Como vai falar outro Midrash, tem a ver que 4 coisas eles não perderam no Egito. As roupas, a língua, casaram entre si, certo? Não falaram mal do próprio povo, que são delatores, não admitiam delatores, certo? Ou seja, são questões culturais. Ou seja, é o querer permanecer, fazer parte daquela identidade. Ou seja, eles só saíram do Egito pelo mérito de preservar a identidade nacional que eles tinham, como um povo. Esse é o mérito que eles saíram do Egito, porque uma vez que você perde a sua identidade nacional, você não tem nem mais mérito. Aí agora Deus não pode salvar, porque você não tem nem identidade. A primeira coisa é uma identidade. Então esse é o primeiro passo. A identidade nacional. E esse é o perigo do exílio. É o maior perigo. Não é deixar de cumprir as mitzvot, acreditar em outras coisas. Isso vai acontecer, isso também é grave. Mas, como a gente fala, Bishurata Tartita, ou seja, a base é a identidade. Isso que vai fazer a pessoa sair. E assim fala o Midrash. E no futuro a mesma coisa. Aqueles que preservaram a sua identidade sairão do exílio. Aqueles que não, ficarão. Querendo dizer, já ouvi? Que é identidade, a pessoa fala, eu sou judeu. Aqueles que, não importa o que fazem, continuarem falando, eu sou judeu. Agora estou falando dos que são judeus de verdade, tá? Que hoje em dia as pessoas acham que falando a língua, usando a roupa, casando, acha que vira judeu, né? Que é uma questão da pessoa se parecer, fazer parte de algo que não é, achar que por fazer parecer, a pessoa acha que é, né? Que faz parte, né? Não estou falando disso. Estou falando do judeu, descendente de Abraham, Yitzhak e de Jacob, certo? E tem uma origem, né? Uma preservação da matrimonialidade, é isso? Ou seja, de mãe ou
de conversão, certo? Até hoje, e fazer parte desse ramo, né? E preservar sua identidade, esse é o mérito de sair do exílio. Agora, a pessoa que perdeu essa... Quê? São transjudeus. Quê? Transjudeus. Judeu trans. A transjudeus. Agora, hoje ficam botando o judaísmo no nome só para tentar roubar a identidade, não vou entrar nisso. Agora, as pessoas que perderem isso, não se identificarem mais como judeus, que você é um brasileiro, um americano, né? Eu sou um americano de esquerda, ou eu sou um americano nacionalista, eu sou um brasileiro bolsonarista. O que você é? Eu sou anti-Lula, eu faço o M. É isso que você é? Perdeu a identidade, não perdeu o mérito. E agora não importa se cumpre o voto ou não. A identidade é o que vai tirar a pessoa do exílio ou não. A identidade. Se ainda cumpre mitzvot, se ainda acredita em Deus, muito melhor, né? Mas a identidade não pode ser perdida. Esse é o mérito. Então, o primeiro passo é resgatar a identidade. E não é à toa que a existência de Israel, a própria existência, é o que assegura a identidade de muitos judeus no exílio hoje em dia. Que é aquela pessoa que vive a vida igual qualquer outro povo, mas a William Bonner fala, Israel, aí já toca no negócio, já ouve e tal, pronto, já é a salvação em si, no final das contas, certo? E o antissemitismo, infelizmente, se você não preserva, alguém vai preservar por você. Isso é algo que a gente já viu a duras penas durante muito tempo. Mas a identidade, no final, é um pacto que Deus tenta preservar o máximo possível, mas também é uma escolha da pessoa. Então, primeiro é isso. A pessoa, então, tem que... Primeiro vem um sentimento nacional. O povo ele tem que desejar ser livre, tem que desejar sair, tem que desejar voltar, reprimir a escravidão, né? Então, quando você resgata esse sentimento, fala, o que eu estou fazendo aqui? Aqui não é meu lugar. Os outros não me olham como igual. Eu não tem como me encaixar independente do que eu faça. Certo? Agora, quando você aumenta a identidade e faz renascer ou fortificar uma identidade nacional dentro de um exílio, ou seja, dentro de um outro povo, tem reação. O que acontece? Quando o faraó vê que esse povo quer ser livre de fato, faz ele reprimir ainda mais. Fala, calma aí, que é uma anomalia aqui no meu corpo, no Egito, precisamos combater, certo? Que tem insurgentes aqui, nacionalistas, que pensam diferente do meu plano de governo. Mas como você falou... Ou das minhas crenças, ou da minha nação. O antissemitismo, ele também fortalece a identidade judaica. Então, o que o Também. faraó está fazendo, ele Também fortifica, exatamente. Mas aí, então, o faraó vai reprimir ainda mais. É o que o faraó vai fazer. Porque o faraó vai, então, vocês vão trabalhar ainda mais. Vocês vão ser escravizados. Nem sempre o antissemitismo, não para todos, o antissemitismo reforça a identidade. Muitas pessoas buscam assimilação. Não, Sim, mas vamos pegar historicamente. O que aconteceu na Europa, por exemplo, a partir da emancipação judaica, né, em 1800 e pouquinho, e iluminismo. O que os judeus fizeram? Agora, acabou, né, depois de Napoleão e tal, Revolução Francesa, o que separava obrigatoriamente a sociedade judaica da sociedade maior na Europa, certo? Que seria, eles não podiam estudar juntos, votar e tal. Eles ganharam direitos, eles puderam agora fazer parte da sociedade maior, que eles pensaram, pronto, aí agora não preciso mais me identificar como judeu, eu posso ser qualquer um. Passou uma, duas, três gerações, e as pessoas, as pessoas se assimilaram, muitos se assimilaram totalmente, e nem se identificavam mais como judeus, e tal, até que chegou Dreyfus, que era talvez o assimilado, que era um dos únicos judeus que faziam parte do exército francês, que não era soldado, ele tinha como se fala isso? Era capitão, uma patente alta, né? E ele era um francês normal, quando teve qualquer problema, bode pior a ele porque é judeu. E foi nisso que Theodor Herzl, totalmente assimilado, que já tinha escrito e pensado de como fazer os judeus se assimilarem, né? E estava pensando, vamos se converter ao cristianismo, né?
Aí ele olha e fala, calma aí, se assimilar mais ainda não é solução. Por quê? Por causa do antissemitismo. Então o que eu preciso fazer? Voltar para a minha nação. Aí começa o sionismo político. Sim, mas Vamos nos organizar para voltar para a nossa nação. Já que se converter ou se assimilar não funciona. Por quê? Porque tem a trava do antissemitismo. O ponto que eu falei que o antissemitismo ele fortalece a identidade são duas formas. Tem a forma clássica, que o antissemita fala, você é judeu, Sim. que o cara não... Ele vai lembrar que ele é judeu, mas se você for ver, depois da Shoah, a Shoah, o Holocausto se transformou na identidade judaica. Ah, sim, é uma questão. Então, por que acontece? O que acontece de ruim é um episódio histórico contra o povo judeu. Então, se você passou por essa história, passa a ser a sua história. Então, se você tem uma história individual, você tem uma identidade. Essa identidade é uma identidade judaica por causa de um evento histórico, de uma cultura. A nova cultura, porque você passou por um evento trágico em comum. Exatamente. É até interessante que, ao longo da história, o centro de gravidade do povo judeu era a Torá. Aí, depois da escala, o centro de gravidade se tornou o Holocausto. Sim. E agora o centro de gravidade É do povo judeu Israel. é Israel. É Israel. Não é à toa que agora o que está acontecendo em Israel é o que vai fazer, por exemplo, alunos da PUC, ou sei lá, de qualquer faculdade, dos Estados Unidos, ou de qualquer lugar, né, da Argentina também, a se reunirem e falar, não, calma aí, nós somos os judeus aqui, vamos nos preservar de todas as formas possíveis. Certo? Só por causa do Pages. Então, só por causa dos peitos. Então é o seguinte, mas o faraó então vai se levantar, e agora quando falando faraó, em todas as épocas, todos os faraós, nesse momento que ele vê uma identidade nacional nascendo, ele vai se levantar e vai tentar reprimir ainda mais, subjugar ainda mais, que é o que o faraó faz. Ele aumenta a escravidão. Para quê? Para destruir qualquer anseio para uma liberdade nacional, uma primavera, né, judaica, ou de qualquer povo, né? Vai tentar falar, vocês são nacionalistas. Não, esse nacionalismo aqui não. Claro que não. Certo? E aí as pessoas acabam, através da opressão, desistindo da salvação. Fala, calma aí, a gente se levantou aqui, a gente ficou todo animado, mas não vai rolar. Piorou. E o anseio pela independência, que foi gerado, que é a primeira etapa, gera então uma disputa ainda muito maior com o faraó, que é o faraó com os outros povos. Que é o seguinte, agora que o povo de Israel quer se emancipar, quer se libertar e por aí vai, e eles têm uma identidade nacional, eu começo a reparar, eu como faraó no caso, qual é a diferença da nacionalidade deles para os meus valores como povo. O que eles estão querendo? O que eles acreditam? O que eles pensam? Qual a diferença? O que fazem eles como nação que eu, do Egito, não entrego? Qual a diferença do meu povo ao outro povo? Então o faraó começa a entender que, na verdade, a disputa não é só a nação aqui ou não, e sim é a cultura. E eu tenho agora, então, não só subjugar, mas eu tenho que entender por que o Egito é melhor do que Israel. Porque a minha nacionalidade é maior do que a outra nacionalidade. Porque não faz sentido eles se levantarem. Então, isso é por cima dos panos, é a primeira etapa. Mas por debaixo dos panos, começa a ser preparado, nesse momento, uma segunda etapa. Que é o verdadeiro objetivo da saída do Egito. É o verdadeiro objetivo do nascimento de uma nacionalidade, né, de uma identidade. Que é exatamente... O motivo é exatamente para fazer concretizar a diferença dessa nação para outra nação. A diferença de Israel para o Egito. E as pessoas começam a entender também, os judeus, que agora veio uma identidade mesmo escravizados, começam a entender, calma aí, qual é a nossa diferença com o Egito? E as diferenças começam a ficar cada vez mais gritantes, mais óbvias, mais escancaradas. Né? As coisas ficam claras, certo? Então, reforçando o reconhecimento interno no povo de Israel e entender que, na verdade, existe uma força na minha cultura, na minha identidade, essencial para o mundo, que tem a ver com o porquê de eu existir.
Que é a pergunta, por que precisa existir Israel, né? Que o Rav Shek sempre fala, né? O povo judeu é o único povo que se pergunta, eu tenho que existir? Né? É o único povo, ninguém pergunta, eu tenho que existir o meu povo? O povo judeu é o único, tá sempre, por que a gente existe? Realmente, será que eu não entrego, então, aqui, por exemplo, para tudo? Tá bom, vai, mata, acaba de Israel, do rio ao mar, vai, Aí você pergunta, calma aí, por quê? Mas por que fazer isso? Minha vida... Não, mas o que eu represento, no final das contas? O que eu tenho de especial? Contra o que eles estão lutando? É um território? Não é um território, é outra coisa. Então, por debaixo do pano, as pessoas começam a pensar o que é essa outra coisa. E isso começa a renascer. Por isso, nesse momento, o Moshe tem que trazer as grandes ideias, o propósito, o porquê, mesmo que ninguém vai ouvir. Para que depois, naturalmente, comece a ser revelado esses propósitos. Então, quando termina ele, então fala o seguinte, não é o momento de Moshe amaciar as falas, mas revelar ao povo um objetivo ainda mais elevado, que ele não falou no início, de um futuro. E aí Moshe fala, vocês são povo de Deus. A saída de Israel do Egito é o início de uma nova etapa para toda a humanidade. E aí, então, a saída de vocês do Egito vai trazer um significado novo não só para vocês, mas para toda a existência. E a história do mundo vai ser diferente depois que vocês saírem do Egito. Uma história do mundo vai ser um mundo com muito mais esperança. Porque cada povo que é agonizado, que é submetido, escravizado, pode entender que pode ser salvo. Pode entender que tem Deus, que o bem prevalece, que existe justiça, que não vai ficar todo mundo impune. Todo mundo pode entender. E se aconteceu com vocês, pode acontecer com qualquer um. Vocês serão uma inspiração para o mundo inteiro. E depois que na Torá vocês serem o meu povo, e eu sou o Deus de vocês, através do que eu der, a Torá que eu der para vocês, e os mandamentos e a forma de se comportar como povo, não como indivíduos, mas como povo e como nação, será uma inspiração no final dos tempos para todos os povos. É o que a gente começa a ver na nossa época, né? A força do povo de Israel de existir perante o mundo inteiro, certo? E como que acontece aqui em Israel inspira as eleições do mundo inteiro, dos líderes do mundo inteiro, entre os que apoiam e que defendem, como o que a gente fala na ONU é relevante para o mundo inteiro, e como o mundo está sendo separado entre bons e maus, no final das contas, através de alguma coisa que está aqui, e como, no final das contas, depois de um processo, no fundo que agora, talvez a existência vai conseguir chegar em um novo patamar, né? Um novo propósito, no entendimento da existência de Deus, da supervisão divina e do propósito que o ser humano, que já muito foi perdido, principalmente no mundo ocidental, que o ser humano tem seu propósito, do valor da vida, e que a gente tem que lutar pelos bons valores, e que no final todos nós consigamos viver num mundo de paz, né, sem guerras, e consigamos coexistir. É isso. Já não vamos me tocar, né, que já era uma guerra até matová. E eu vou apagar aqui e vou vir várias perguntas aí.